Voltamos com o nosso programa Dom de Resende. Estamos aqui hoje com o pastor Efraim. Vamos bater um papo sobre esses assuntos, 502 anos, né? Que nós estamos aí com a reforma da igreja, né, pastor? E boa tarde, pastor. Eu gostaria que o senhor fizesse a introdução do programa falando sobre o assunto. Pois não. Boa tarde, Adão. Boa tarde, Mateus. Boa tarde, ouvintes que enriquecem esse programa, neste horário. Adão, a importância, a relevância da reforma de Martinho Lutero. Veja você, o nosso Papa Francisco, que é realmente um novo Lutero, digamos assim. Eu acabei de dizer para você que eu colocaria o Lutero, depois João 23, depois o Papa Francisco. Ele esteve na celebração, em 2017, ele esteve na celebração dos 500 anos, 5 séculos, da reforma de Martinho Lutero. E ele foi criticado por um grupo. Aliás, esse grupo está fazendo pressão contra ele. Por quê? Porque ele é favorável ao ministério feminino, porque ele é ecumênico, como nós somos, né? A fé cristã é comum a todos. Ele é favorável à quebra do celibato, que até já disse aqui, né, em off, nós dois aqui conversando, até 1100, mais ou menos, no ano 1100, século XI, havia... os padres se casavam e vou me lembrar o nome dele aqui, fugiu aqui, o Papa, não é Henrique, depois eu me lembro, ele decretou o celibato. E hoje, então, o Francisco, ele é aberto a essas questões todas, e alguns falam aí que ele é aberto a questões políticas, coisa e tal e tal. Depois eu quero dar uma palhinha sobre isso aí, não é? E já me perguntaram, pastor, como é que é? Ele está ligado à TR, Teologia e Libertação, ele está ligado a socialismo. Gente, ele não está ligado a coisa nenhuma. Ele está ligado numa proposta humana, uma proposta fraterna, uma proposta evangélica, não é? Do evangelicalismo, uma proposta, né, de amor ao próximo. Depois a gente comenta um pouquinho isso aqui. Mas o fato é que ele foi, então, como há um grupo ultraconservador na Igreja Católica, do lado do protestantismo, há um grupo também ultrafundamentalista, né, que pressiona, que critica, né, e que procura até mesmo impeachment, né, impedimento, né, de autoridades da igreja. Isso aí sempre houve, sempre haverá. O que nós podemos fazer? Mas, antes de tudo, Adão, então, a relevância desse tema, o 31 de outubro, 502 anos da reforma, que não aconteceu com Martinho Lutero, vinha acontecendo após Constantino, nós vamos mostrar isso aqui, desde aquele quarto século e tal, ano 325. Mas eu gostaria, se você me permitir, um minutinho só, lembrar o seguinte: nós perdemos de domingo atrasado para cá 4 pessoas a nós ligadas, né? Primeiro, o sepultamento do Jorge Calaz. Sim. Eu fiquei triste por não poder comparecer, porque eu estava com outros compromissos nas paróquias, e o fato é que eu trabalhei com ele e com Esper Calaz, né, no ano, veja bem, nos anos 57, 58, e vi o Jorge começar aqui na chamada Rua Nova, logo que ele deixou o irmão dele mais velho, Esper Calaz, grande amigo, não é? Grande professor, né, na área do comércio. Fiquei muito triste. Depois, na terça-feira, nós perdemos, e foi sepultado em São Paulo, um membro da família Zaroni, irmão do... os nomes aqui estão fugindo, não sei porquê, eu estou com um problema aqui. Hoje eu não posso declamar nada aqui, mas o Raimundo, né, Zaroni, lá da Academia de História, a professora educadora Cida Zaroni, não é? E hoje tem a missa aqui na igreja bonita, lá em cima, como é que chama? Da Agonia. Exatamente, depois eu vou lá abraçá-los, né? 7h30, missa de 7º dia. Na sequência, a gente é surpreendido com o falecimento do professor Paulo César, que foi um grande vereador, um excelente deputado, né, educador, e, eu posso dizer, foi do meu PDT. Naquela época, eu também já não sou mais do PDT. Nós éramos filiados ao
partido do Leonel de Moura Brizola, né? Naquela época. Um homem teimoso que terminou no ostracismo e deixou o partido do PDT aí hoje um partido sem alma. Essa é a verdade. Então, não vale a pena mais. Mas nós lutamos muito e o Paulo César, um político, né, de expressão, né, de alto relevo, e a gente entristece muito, muito mesmo. E também agora sepultamos há poucas horas aí o cunhado da Nilda Bittencourt, não é? E você pergunta qual o nome dele. Eu falei, não sei, era chamado de Carioca, né? Então nós corremos lá no cemitério para abraçar lá os parentes, a Nilda estava lá e tudo, demos os pêsames. Eu gostaria apenas de deixar uma palavra assim, de solidariedade, Adão, lembrando que uma vez, há muito tempo, eu era bem jovem no ministério, muitos anos, uns 40 e tantos anos, quase 50 mais ou menos, eu vi um sermão o professor, o antigo professor da irmã Ernestina. Lembra dela? Lembro. Conversava muito com a irmã Ernestina, né, e falávamos sobre o Dom Estevam Bittencourt. E ele fez, num funeral, ele fez um sermão baseado num versículo de Samuel, segundo Samuel, capítulo 14, versículo 14. É maravilhoso, em qualquer Bíblia. E eu fiquei impressionado. O texto diz, temos que morrer, somos como águas derramadas sobre a terra, que não podem mais ser ajuntadas. Eu me impressionei. Só que eu descobri mais tarde, Adão, um bom tempo depois, que o versículo tinha um segundo viés. Veja que esse viés é realista, né? Profundamente realista. Esse viés é bastante comovedor, né? Triste e comovedor. Temos que morrer e somos como águas derramadas sobre a terra que não podem mais ser ajuntadas. Aí eu descobri ali, nas nossas Bíblias, pode ser católica, protestante, não importa, a mesma Bíblia, que tem uma sequência e diz assim, mas Deus não tira a vida, antes ele procura meios para que o banido do círculo histórico, não é? Como pessoa, não fique distante da sua presença. Não é? É interessante, eu falei, gente, esse viés é de esperança no coração de Deus, no afeto de Deus, no agrado divino, nós permaneceremos para sempre, eternamente. Não é? Aí eu fui lembrar o Dom Estevão, falei com a irmã Ernestina, o seu ex-professor, seu irmão bonito, mas eu disse, só que eu peguei a segunda parte, e peguei esse viés. E é isso que eu gostaria de lembrar aqui, terminando essa primeira parte aí, eu falo demais, né? Você não está me cortando. Não, tranquilo. Tranquilo. Então, eu não paro de falar, mas do fundo do coração, como diria o latino, né? Abimo pectore, né? Do fundo do peito, do fundo do coração, eu quero reverenciar a memória, né? Do professor Paulo César, do Carioca cunhado da Nilda, Jorge Calassi, que foi meu patrão, e eu não pude estar lá presente, orei muito por isso, né? O irmão da Cida Zaroni também, e dizer o que eu fiz há algum tempo, coisa muito simples assim, soluço e prece. Quero externar a dor intensa dentro da alma, fruto do apego e envolvimento a meus amados, irmãos, parentes, meus amigos mais chegados, cuja partida só na fé meu ser se acalma. Como entender a solidão em meia trilha, brecha profunda na existência já atingida? Como vencer longa jornada tão dorida, se nem percurso e nem chegada agora brilha? Ó Deus, que aos tristes encareces teu velar, se prosseguir vereda juntos, não consentes, fica ao meu lado, assessorando o caminhar, para que ao menos se sustente o meu andar e a minha força e a minha ação já decadentes, até que complete a vida toda o seu findar. É uma prece, né? Um soluço e prece. Falei demais, Adão. Não, falou não. Você pode Não falou não. dar sequência aí, viu? Não falou não. Agora eu lembrei, o Papa Gregório. Gregório. Papa Gregório. É que, ano 1070, 1080, aí ele decretou o celibato, né? Papa Gregório. Em 1503, o Papa da época de Martim Lutero, que era um monge, ele era um monge
agustiniano, Sim. né? Ele, nessa época, o Papa era o Leão X. De 1503 a 1513 era o Papa Júlio II. Sim. Aí veio o Papa Leão X, de 1513 a 1521, foi quando aconteceu a reforma, né, de Martinho Lutero. Aí o senhor estava falando sobre os papas, né, veio a reforma junto. Aí depois veio o Adriano, veio o Clemente, veio Paulo III, e aí foi. Eu sei que são mais de 260 papas até hoje na igreja, né? Então, nessa época de Martinho Lutero. Mas então, pastor, nós falávamos em off de que nós íamos falar um pouquinho sobre a história de Martinho Lutero, né? 502 anos da reforma religiosa. E eu gostaria que o senhor externasse e falasse, então, aí essa história para que os nossos ouvintes possam realmente entender o que era a reforma. Porque não foi ele que reformou. Já vinha acontecendo a reforma. Ele apenas veio, como diz outro, carimbar a reforma. Corretíssimo. Adão, Mateus, a reforma religiosa no século XVI, não é? 31 de outubro de 1517, ela tomou forma definitiva com Martinho Lutero. Mas quando é que começou? Quando é que ela teve início? Um embrião da reforma. Eu, particularmente, lendo, discernindo, refletindo, eu entendo que a reforma do século XVI ela aconteceu a partir do imperador Constantino, no ano 325 da nossa era. Aí alguém pergunta, mas por que isso? Porque, veja bem, após o período heróico dos chamados pais apostólicos, os pais dos apóstolos, vou citar depois alguns aqui, até os chamados pais da igreja, que fundaram e estabeleceram a igreja, já estava fundada por Jesus Cristo, é claro, né? Mas organizaram, os eruditos e corajosos apologistas da doutrina cristã, aí nós nos deparamos com um período confortável, Adão, do cristianismo. Veja bem, a habilidade desse citado imperador Constantino, contrariando a estratégia assassina dos que o antecederam, implacáveis na selvagem e cruel perseguição aos cristãos, o que perdurou até um édito lá de Milão. Né? Ele foi o primeiro imperador cristão. Primeiro imperador cristão. Ele concedeu à igreja, foi bom por um lado, mas por outro lado não. Ele concedeu poderes na esfera política, na esfera militar, na esfera religiosa. Olha bem, a igreja, ela era, Adão, peregrina, Mateus. Era uma igreja sofredora, era uma igreja heróica. Passar o que ela passou naqueles 3 séculos, após Jesus Cristo, os apóstolos Pedro, Paulo, né? Antipas, Policarpo, né? Justino Marte, Inácio de Antioquia. Olha que nome bonito. Igneonatus, é do latim, né? Inácio, Igneonatus, ou seja, nascido no fogo. Você já falou sobre ele aqui, Santo do Dia, sim, né? Você sempre fala, opa, ele está falando sobre Justino Marte. Eram filósofos, eram homens que deixaram obras aí fantásticas, intelectuais, acadêmicos, e eles se convertem ao cristianismo, aos mistérios da fé. E o que acontece? Um é decapitado, o outro, as feras, o outro é fogueira, né? Como Policarpo foi fogueiro velho de 90 anos, né? Justino Marte decapitado, Inácio de Antioquia. Você leu aqui, eu lembro que você leu, quando ele disse, eu sou trigo de Deus. As feras, né? Você lembra, né? Isso foi semana passada. O devoraram, né? A gente fica atento aí. Gente, essa fase passou. A igreja começou a enriquecer. A igreja virou elite. A igreja tinha poder. Não é? Então, isso aí criou um problema sério. Agora, veja bem, eu vou usar aqui uma metáfora, Adão, não assustem, não. Ela começou a se distanciar da manjedoura e ficar próxima do palácio de Herodes. Ela começou a se distanciar da senzala e ficar próxima da casa grande. Agora o coronel não vai gostar, mas eu vou dizer, ela começou a se distanciar da caserna e foi lá para o alto comando.
Quer dizer, mudou o perfil da igreja, não é? A filosofia da igreja, de pensamento, né, de vivência e tudo. Eu vou citar aqui, já que você cita os santos do dia, olha bem, eu vou lembrar aqui uns pais apostólicos, os pais da igreja, apologistas, né? Eles fizeram do seu sangue a semente do cristianismo. Policarpo, Inácio de Antioquia, Justino Marte, Irineu de Leão, Barnabé, Tertuliano, Atanásio, Cirilo de Jerusalém, Santo Agostinho, Orígenes, Eusébio de Cesareia, Basílio de Cesareia, Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, boca de ouro, né? Maior pregador, orador de todos os tempos. Batia até o Vieira, hein? Até o padre Vieira, muito bem. Cirilo de Alexandria, Jerônimo, o tradutor da Bíblia, né? Para o latim, a Vulgata, você falou aqui também, né? A Vulgata latim. Então, o que acontece é o seguinte, após esses vultos eminentes, que a gente citou aqui, podia citar outros, você sempre cita aqui, lá começando o programa, o Santo do Dia, houve uma disputa entre colegiados, o colegiado de Antioquia, de Jerusalém, de Roma, de Alexandria e de Constantinopla. Cinco dioceses, não é? Famosas, 5 dioceses básicas. E quem que venceu? Venceu Roma. Aí eu fiz uma palestra e coloquei lá na Academia de História, né? Para lembrar a importância de Roma, né? Na época, né? A Roma do Coliseu, a Roma das 7 colinas, a Roma dos imperadores, a Roma das catacumbas, as catacumbas, não é? Quilômetros e quilômetros cristãos ali, não é? 2,5 metros de largura, 1,10 m, 1,20 m, Mateus, de altura apenas, e ali eles viviam, né? Refugiados, que coisa, né? E testemunhando, né? Tal. A Roma dos monumentos, a Roma da pompa e da riqueza, porque Constantino favoreceu, não é? Consequentemente, ela diria o status de sede permanente do poder eclesial. Olha bem, Adão e Mateus, ouvintes, tinha um poeta chamado Cláudius, ele ficou inflamado, isso no ano 403 da nossa era, ele ficou infamado na sua lira patriótica, quando ele viu um desfile militar ali em Roma. E ele improvisou, e ele disse assim: ergue a cabeça, ó Roma, ressuscita, ó rainha de glórias, confia no favor dos deuses, sacode os temores da velhice, tu que és eterna e imortal como os próprios deuses. Mas ele não estava falando no espírito, né, santo? Ele estava falando, como diz na carne, né, nós dizemos aí, vocês, nós, os pregadores, quer dizer, falando na inteligência, na razão. Porque se ele estivesse falando no espírito, não iria acontecer o que aconteceu 7 anos depois. Alarico invadiu a Itália e, na época, destruiu a cidade de Roma. Então, essa coisa toda. E a partir daí, Adão, se intensificaria período após período esse fenômeno conhecido por política eclesiástica, que existe nas nossas igrejas, não é? Igreja organização, não é? Igreja, digamos assim, às vezes hierárquica, às vezes, não é? Existe uma anarquia centralizadora, autoritária, burocrática, essa coisa toda, não é? Diferente do que era no princípio. E essa política eclesiástica, ela pode ser benéfica, sim, a organização, né? Não apenas organismo. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja, que nós três. Jesus foi claro, né? Onde se vierem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, ali eu estou, né? Então, a igreja, a organização, a política eclesiástica pode ser benéfica, mas às vezes ela é prejudicial. Aí o que nós conversamos em off aqui, parando aqui um pouco por aqui, para depois a gente continuar, senão toma o seu tempo e complica tudo, né? Eu estou tentando uma sequência aqui, porque o assunto é muito vasto, né? O assunto é muito vasto, você já falou aí e já leu alguma coisa importante. E eu estou dizendo aqui, Adão, e frisando, que a reforma tomou sua forma definitiva ali em Lutero, mas não começou ali. Ela começou depois de Constantino, com isso que eu estou dizendo, quando ele concedeu à igreja poderes que ela não tinha.
não é? E Jesus Cristo foi muito claro: as raposas têm seus covios, as aves do céu ninho, e o Filho do Homem não tem onde reclinar na cabeça, né? Não tem, quer dizer, um peregrino, você quer vir, você quer me acompanhar? Tome a sua cruz. Não é isso que nós vemos os reverendos padres, pastores, leia lá, né? Quem quiser vir a mim, tome a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo. Deixe tudo e venha. E venha, e siga-me, né? A igreja sempre foi isso. Não que ela tem que viver na pobreza, na miséria, não é isso não, mas viver na humildade, né? Viver na maturidade, na honestidade, na simplicidade, não é? Tal. O assunto é muito vasto. Helder Câmara, arcebispo de Olinda, não sei se vocês sabem, não é? Eu tenho documentos lá, eu tinha uma admiração muito grande por ele, reverencio a memória dele, do grande arcebispo. Ele não quis utilizar o palácio do arcebispado em Olinda. Ele ia lá, dava todo o aconselhamento, né? Fazia todo o trabalho, mas se refugiava atrás de uma igreja humilde, numa meia água lá. As monjas chegavam lá com a cesta do amor, né? A cesta básica, e ele ali, o grande teólogo, um homem que saía do Brasil e ganhava todos os prêmios na Europa. Incrível! E vivendo assim até o fim, porque ele fazia parte daquele pacto das catacumbas, que no tempo você falou, o Papa aí, Paulo VI, o tempo do Paulo VI, né? Eles entraram numa das catacumbas, 40 cardeais, arcebispos, e fizeram, Mateus, ali um pacto de vida simples, de vida ligada ao povo, de vida de renúncia, de vida como Jesus Cristo, os santos apóstolos, né? Pedro, Paulo, Tiago, o que você citou aí, Judas, né? E todos eles, testemunhas oculares ou não, naquela época, viviam. Então, o que ocorre é o seguinte, que, para fechar aqui, começou a haver uma forte reação à cúpula da igreja, não é? Que desprezou a sua condição nobre e sagrada de organismo, corpo de Cristo, e passou a valorizar o seu status de organização, como eu já disse, hierárquica, burocrática e tal. E aí é que começa, nós conversamos aqui há pouco, começaram os mosteiros, não é? Esses cristãos fiéis, e eu só para terminar, eu vou citar aqui alguns nomes que você vai gostar, e você já citou aqui alguma vez aí no Santo do Dia, né? Descontentes e já prevendo resultados negativos de disputas, cristãos fiéis e fervorosos se retiravam em busca da vida monástica. Aí começam os mosteiros, 5º século, 6º século, muita oração, disciplina pessoal, né? Muita comunhão, edificação. Aí eu vou citar alguns aqui. Santo Antão, Bento de Núrcia, Anselmo, Pacômio, Abelardo, Giovanni Bernardoni, que você sabe quem é, né? Mais conhecido por Francisco de Assis. E eu só termino aqui essa parte dizendo, para alguns historiadores, inclusive, o surgimento do monasticismo foi um dos mais importantes e benéficos acontecimentos institucionais da história do cristianismo. Todos os historiadores dão esse testemunho. Por mais de um milênio, desde Constantino, 325, por mais de um milênio, até a reforma protestante, essa eclosão com Martinho Lutero, quase tudo na igreja que mais se aproximou do evangelho foi feito no ambiente dos mosteiros. Então, isso é muito importante, né? Aí não tem que discutir, o católico, o protestante, nada disso, né? Temos que ver as raízes, né? Sim. E nós estamos juntos nessa batalha, né? Nessa jornada aí, né? Nessa peregrinação, fiéis companheiros de julgo, né? Companheiros de tribulações, o reino, tudo mais. E eu estou vendo aqui numa curiosidade, em cada século, em média, nós temos de 9 a 10 papas. Sim. Você vê, no século XX, nós tivemos São Pio X, São Bento XVI, São Pio XI, desculpa colocar o São aqui, nem São não, tá? Eu estou por minha conta aqui. Não foram proclamados santos, não. Mas vamos falar aqui, tá? O São Pio, sim, foi proclamado santo, São Pio X, o Bento XVI, o Bento XV, 16 está vivo aí hoje ainda. O Bento XV, por esse, o Bento XVI hoje. O Pio XI, o Pio XII, João XXIII, que o senhor acabou de falar dele aí, foi santo segundo monte, o Papa de
1958 a 1963. Pouco tempo, né? Pouco tempo, 5 anos. Depois, Papa Paulo VI, Isso. né, que foi de 63 a 78. Culto. Teólogo, excelente. Depois, o Paulo VI, de 63 a 78, ele teve 15 anos de papado, né? Depois, João Paulo I, 78, esse foi menos. Esse foi apenas... Ele deve ter tido 78 a 78. Ou seja, um mês e pouco ele adoeceu e infelizmente morreu. E depois o João Paulo II, né, o polonês, né, que foi de 78 a 2005, que agora é proclamado São Papa João Paulo II. E depois, agora no século XXI, o Bento XVI, que renunciou e passou ao nosso querido Papa Francisco, né, que está aí no comando da igreja hoje. Mas são 17 horas e 56 minutos, falando em religião, falando em igreja. Vamos para a pausa de meditação no nosso programa, mas voltamos daqui a pouquinho com o pastor Efraim falando sobre Martinho Lutero. Muito bem, voltamos com o nosso programa. Adonde Rezende, o Nelson Dias está aqui na nossa página do Facebook, dizendo: eu queria perguntar ao pastor sobre os dogmas de Nossa Senhora escritos por Martinho Lutero. O senhor sabe isso aí, o pastor vai explicar para ele? Olha, isso dizendo que os evangélicos contestam Nossa Senhora, ele pergunta. Não, pergunta se os evangélicos contestam Nossa Senhora. Olha, esse é um assunto específico. Sim. Que nós desviaríamos daquilo que nós estamos aqui, tentando uma sequência. Porque a nossa proposta aqui, Adão, Mateus e... Chama Nelson, né? Nelson Dias. A nossa proposta é mostrar que, em 31 de outubro de 1517, não aconteceu a reforma. Ela já vinha acontecendo, e eu repito mais uma vez, desde os dias de Constantino, que concedeu à igreja poderes que ela não tinha, e ela se elitizou, se tornou secularizada, fugiu daquela simplicidade que Jesus Cristo queria e que os santos apóstolos e que os pais apostólicos, pais da igreja, os apologistas famosos honraram, até deram a sua vida. E o sangue dos mártires da época, durante 3, 4 séculos, é a semente da igreja. Então, a igreja se elitizando, aí aconteceu reações e líderes, os mosteiros, a tentativa de uma vida pura, de uma vida evangélica. Quando eu digo evangélico, não é dos evangélicos aqui agora, contra católico. Evangelho no sentido de evangelho. Não é? Os sinóticos lá, evangelho de João, e as interpretações, né, de Paulo, Pedro e tal. Agora, esse assunto nós fugiríamos aqui, porque iríamos enfocar alguma coisa específica e entrar no terreno exatamente de doutrina, de dogmas. O dogma é uma declaração que eu não posso, segundo todos nós sabemos, que eu não posso questionar em hipótese alguma. Acabou, eu aceito. A doutrina eu posso, sim, porque os teólogos, tanto da Igreja Católica como protestante, eles são susceptíveis de equívocos. Eles não são a quarta pessoa da Santíssima Trindade, absolutamente. Eles também cometeram erros de interpretação, os teólogos, os expositores. Por isso é que não existe uma terceira revelação, como diz aí, a primeira é Moisés, a segunda é Jesus, a terceira, eu não vou citar aqui nomes, né? Mas é fulano ou beltrano, não. Aí nós teríamos uma porção de revelações aí, é claro, né? Mas então, eu vou pedir desculpa para não responder isso, porque nós vamos fugir aqui. Nós somos uma sequência aqui para chegar no século XVI. E para chegar, o ouvinte, o Nelson sabe disso, estuda muito, eu sei, e sempre participava lá da outra rádio, lá com você. A gente estava ouvindo. Esse é outro Nelson. É o Nelson? Não, esse é outro. É outro Nelson? É outro Nelson. Eu pensei. Aquele Nelson lá Nelson é outro, Nelson Santo Antônio. Sim. Então, estou tendo o prazer Esse é o Nelson Dias. de conversar com outro amigo, irmão,
companheiro fiel de julgo do Evangelho. Mas, ô Nelson, com certeza o pastor virá aqui um dia para falar sobre isso. Então. Especificamente sobre isso. Veja bem, no ano, na sequência aqui, e o tempo nosso é curto, no ano 1050, mais ou menos, 1070, o que houve? Houve, em Constantinopla, a primeira cisão. Os descontentes, né? A igreja está fugindo da simplicidade do Evangelho. Então, todos nós sabemos, a igreja mas minha memória está ruim, Adão, ajuda aí. A igreja ortodoxa. Tem hora que dá bloqueio aqui, né? Normal. Se eu fosse declamar para vocês hoje, que seria um desastre. Mas tudo bem. A igreja ortodoxa. Surge ali, naquele meio tempo, um grande doutor da igreja, que é o doutor Angélico, que é Tomás de Aquino, com a sua Suma Teológica, um dos maiores teólogos de todos os tempos, e grupos, vozes, digamos assim, grupos e lideranças se manifestam, cobrando dos presbitérios, dioceses, sínodos, cobrando fidelidade à Bíblia. Aí nós citamos aí algumas ordens eclesiásticas, os valdenses, os beneditinos, os dominicanos, franciscanos e tudo mais. E aqueles intelectuais, agora chegamos a Lutero, estamos chegando no ano 1400, 1500, com Jerônimo Savonarola, João Wycliffe, João Hus, Erasmo de Roterdã, figura conhecidíssima, Melanchthon, Zwinglio, e agora você chega, assim, em Lutero e Calvino. Aí a eclosão da reforma que já vem sendo preparada há mais de 1000 anos. Essa é a verdade, ou pelo menos 1000 anos, com os mosteiros e tudo. Então, rapidinho aqui, esse primeiro que é o Martinho Lutero, um teólogo, como o Nelson disse, também musicista, orador fluente, se revelava um espírito combativo, de índole autenticamente revolucionária. Agora, o segundo, João Calvino, escritor, docente, grande mentor, ele se fazia reconhecido ali na comunidade de Genebra, na universidade, adepto ou não do cristianismo, como eficiente administrador. E, na verdade, um completava o outro. E eles divergiam, sim, divergiam, é claro, mas eram unânimes em sustentar os mistérios da fé ou da religião cristã. Quais os mistérios? A encarnação do Verbo, a expiação na cruz e a ressurreição gloriosa. E eu penso neles da mesma forma como penso em dois gigantes do cristianismo, São Pedro e São Paulo. O primeiro, São Pedro, professando a sua fé de maneira inspirada na resposta convicta que deu a Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Coisa maravilhosa, de São Pedro. E o segundo, revelando o discernimento sobre essa mesma fé, o apóstolo São Paulo, quando ele diz, grande é o mistério da piedade. O mistério estava oculto, agora é revelado, Mateus, Piedade é o amor de Deus, o coração de Deus, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado pelos anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo, foi recebido na glória. Então, eu lembro bem, pensando em Martinho Lutero e João Calvino, desses dois grandes líderes do cristianismo. Adão, eu sei que o tempo é curto, eu queria apenas fazer referência, só assim, em en passant, de passagem, a 4, de passagem mesmo, Uhum. Há 4 ideias, ou 4 movimentos e ações paralelas que ajudaram o movimento reformado de Martinho Lutero, porque normalmente não se fala sobre isso. Misticismo, depois eu vou explicar, nominalismo, doutrina filosófica, renascentismo e feudalismo. Olha o relógio aí, se dá tempo. Falar 2 minutos sobre isso. Dá? Dá tempo. 6 e quanto? Lembrando que o senhor, momento nenhum, diz aí Mariologia. Não, absolutamente. Não. Momento nenhum você disse isso, Nada disso. Ou seja, não tem nada a ver com Lutero, sobre Mariologia. Mas continuando. Maria, exemplo de virtudes cristãs, Sim, primeiro exemplo sacrário de vivo mulher, de serva de Deus, serva de Deus. Exemplo de cristã.
faça-se em mim, não é? A tua palavra. A tua palavra, a tua vontade, né? Quando ela, Eis aqui a serva do Senhor. eis a serva do Senhor, quando ela contemplava lá os magos chegando, né? Vários, e presente e tal, ela guardava no coração, várias vezes, né? No coração. Ela procurava interpretar o que está acontecendo. De grandioso, santo e glorioso, né? É fantástico. Uma né? mãe vendo o filho sendo sacrificado. Até o fim ali, até né? o Que fim. dor. As que 7 dores de né? Jesus foram as 7 Mãe, dores de eis Maria. aí teu filho, eis aí tua mãe, né? Que coisa maravilhosa. Mas eu gostaria de rapidinho para os ouvintes entenderem, isso não é enfocado, não é lembrado. Veja bem, o que também ajudou, não é? Um conjunto de fatores, não é? E ajudou muito a eclosão da reforma, né? Ela se definir no tempo de Lutero. O que era o misticismo? Um movimento que colocou em dúvida a primazia da igreja, olha bem, como único canal de acesso a Deus. Só a igreja, não. Os místicos cristãos, lá nos mosteiros, né? Eles tinham em comum a convicção de que se pode experimentar diretamente a Deus. Um movimento chamado de misticismo. O nominalismo, uma doutrina, uma concepção filosófica, afirmava a prioridade da coisa individual e do próprio indivíduo sobre aquele universalismo pregado pela igreja em sua aliança com a filosofia. Veja bem, Adão, Mateus, para ele, o nominalismo, essa frase que nós usamos, fora da igreja não há salvação, isso não fazia sentido. Nós podemos captar, sim, não é? A grandeza de Deus, não é? De uma forma individual. Aí o renascentismo, todos sabem, estudam isso na escola. O renascentismo significou o que chamamos de abertura, diálogo, comunicação, pesquisa, estudo dos clássicos, dos originais bíblicos, dos temas proibidos, a ascensão daquilo que se chama humanismo. Então, isso ajudou muito. E, por fim, a queda do feudalismo, a decadência do feudalismo, né, em virtude do desenvolvimento do comércio, descoberta de novas terras, do surgimento de nova classe social, chamada classe média, a formação dos estados nacionais, a perda de poder, o rei, não é? E papas imersos em conflito de liderança. O Adão, você mesmo falou, né? Como a igreja esteve uma época, né, que ela estava muito comprometida com o poder temporal, não é? E aí complicou tudo. Então, com a queda do feudalismo, né, havia gastos exorbitantes, descontrole administrativo, etc. e tal. Isso veio a enfraquecer falsas convicções no povo e Lutero, com a sua liderança, o seu carisma, não é? Ele pôde, então, fazer com que as teses reformadas se vingassem. Eu estou falando aqui em igreja reformada, Adão, mas eu estou me lembrando, sabe de quê? De quem? Mais uma vez, do padre, reverendo padre, teólogo, que Deus elevou, se afastou de nós, o padre João José. Padre João José. Quando a gente se encontrava, ele falava, olha, pastor, eu tenho muita estima pelo protestantismo clássico. Sim. Ele estava se referindo aos luteranos, aos calvinistas, que são os presbiterianos, em princípio, não é? Genebra, os calvinistas, depois chamados também de huguenotes e, por fim, de presbiterianos pelo sistema de governo, que o próprio Calvino sistematizou, que é presbíteros, né? Sendo eleitos e organizados, ordenados, consagrados, e presídios docentes, os pastores ensinam, e presídios regentes, aqueles que administram, né, junto aos pastores. Então, a classe de presbíteros, docentes e regentes, forma, então, a igreja, dá nome à igreja presbiteriana. Então, eu me lembro daqui, do padre aqui, né, o teólogo João José, falando sobre essas questões todas aí, eu abro aqui um parênteses para dizer que hoje há uma certa confusão, né? O indivíduo pensa, os evangélicos. Bom, todos nós somos evangélicos. Agora falou-se no dia do evangélico, eu não estou entendendo isso. Diz que o dia 31 vai ser o dia do evangélico. Para mim, isso não tem sentido absolutamente. Não é? Então, todos somos evangélicos. Agora, existe, sim, denominações, existe classificação, né? Existe
uma postura e um perfil definidos a respeito de administração, de doutrina, né, de liturgia, né, de práticas. Então, é onde nós somos herdeiros do movimento reformado de Lutero e de Calvino, né, que veio após ele como teólogo. Eu antes do nosso tempo escolar, Adão, eu estava fazendo uma palestra lá na Academia de História e eu fiz a pergunta, é-nos difícil entender Lutero? Eu fiz essa pergunta, é-nos difícil entender Lutero? Pelo contrário, é simples. E disse o seguinte, normalmente, Mateus, quando nos referimos a alguém de postura anticonvencional, veja bem, disse que ele ou ela pensa diferente. Aquele lá, Mateus, pensa diferente. Aí o Mateus vai dizer, não, pastor, ele não pensa diferente, ele apenas pensa, ele reflete, ele discute, ele questiona. E o seu avô falou que essa rádio seria a rádio do contraponto. Ele usou uma outra palavra, né? Eu estou falando aqui contraponto, mas ele usou outra palavra que eu quero lembrar daqui a pouco, né? Que é justamente a emissora que questiona, né? A emissora, gente, falta a palavra aqui, está faltando mesmo, não, mas eu botei contraponto, né? Depois eu vou até perguntar para ele, você lembra a palavra que você usou? Não é? E é uma palavra objetiva. Mas, então, Lutero propôs exatamente isso, né? A pessoa pensa enquanto os demais se satisfazem com a reflexão alheia, não é? E leem outros, e repetem outros, mas não tem um pensamento, um discernimento através do estudo. Ele buscou. E com isso, Adão, para concluir essa parte, ele buscou a valorização do homem, enfatizando os 3 reflexos daquilo que nós denominamos imago Dei, ou seja, imagem e semelhança de Deus. O primeiro reflexo, intuição espiritual. O segundo reflexo, índice de moralidade e de ética. E o terceiro reflexo, inteligência inata. Nós não precisamos ser, Mateus, reféns de pensadores, de manuais, de imposições culturais, históricas, nada. Nós temos o direito de pensar. Então, esse é um dos grandes valores da reforma de Lutero, uma das grandes contribuições à valorização do ser humano, na sua dignidade, na sua honra, né, na sua plenitude de maturidade. Só mais uma coisinha, depois eu quero dizer, Adão, antes de terminar aqui, que é muito importante. Tá. Só para poder fechar aqui, o Paulo fez aquela pergunta, porque os evangélicos falam de Maria, de Nossa Senhora, ele quis dizer assim, e eu estou vendo aqui que Martinho Lutero, ele se baseou na epístola de Paulo aos Romanos, quando ele fez a reforma da igreja, né? Ele baseou na epístola de Paulo aos Romanos. A salvação não poderia ser alcançada pelas boas obras ou por quaisquer méritos humanos, mas tão simplesmente pela fé em Cristo Jesus, o único Salvador dos homens, sendo gratuitamente oferecida por Deus aos homens. E sua teologia desafiou, né, a infabilidade, verdade que é revelada por Deus. Então, em momento nenhum, porque muita gente fala, né, que Lutero combateu a igreja, porque a igreja falava de Nossa Senhora, de Maria, e não tem nada a ver. Inclusive, ele era devoto de Maria, né? E ele conservou. Coisas, né? Conservou. Ele só foi contra vender indulgências, vender não sei o que lá. É aquele negócio. Houve até uma discussão entre ele e o Zwinglio, e ele dava murro na mesa sobre o corpo de Cristo na Eucaristia, na Santa Ceia. E ele dizia, esse é o meu corpo. Isso aí o Zwinglio, grande teólogo, fala, doutor, porque ele era o doutor, né? Isso aí é figurativo, ele está escrito aqui. Quer dizer, eles tiveram aquelas divergências, né? Mas unidos na fé comum. Sim. Sem problema. Certo. É por isso que eu digo, pensamento. Não, desculpe, quando você falou aí, é só lembrar os 3 pilares aí, você acabou de dizer.
os 3 pilares, os 3 pontos cardeais da reforma. Supremacia da fé sobre as obras. Supremacia da Bíblia sobre a tradição. Supremacia do povo sobre o clero, né? Sim. O povo é a igreja. Está vendo? Você trouxe aí. Resumindo essa grande tudo. contribuição. E outra coisa que eu não posso esquecer aqui. Você quer ver um valor extraordinário? Quando eclodiu a reforma, nasceu a Contra-Reforma, que é chamada por alguns historiadores de a Reforma Católica. Já havia esse desejo há muito tempo. Sim. Aí, espera aí, vamos botar ordem nessa casa aqui. Beijo de Tomás de Aquino. Exatamente, vamos botar ordem nisso aí. Né? Aí foram aperfeiçoando essa mudança, aperfeiçoando. Exatamente, né? Uma coisa, além de outros valores. Eu lembrei, Mateus, a palavra que o seu sogro usou aqui. Poxa, minha memória... Contraditório. Perguntaram para ele por quê. Ele falou, essa rádio vai abrir espaço, viu, Adão? Para o contraditório. Eu falei, contraponto, né? O questionamento. Ele ouvindo lá, falou, pastor, está botando palavra na minha boca, né? Que eu não... Mas eu me lembro dele falar, contraditório. Eu acho que o programa hoje foi muita valia, pastor. Eu acho que o nosso programa hoje foi um programa de muita valia, de muita educação religiosa, ou se eu posso assim dizer. Eu acho que hoje nós explicamos, porque agora, inclusive, vai haver uma palestra que o pastor Efraim vai fazer, né, sobre os 502 anos da reforma religiosa de Martinho Lutero, e essa palestra ecumênica, cujos dados de conteúdo práticos, fraternos e atual se encontram à disposição. Né? O senhor tem à disposição isso aí, e quem interessar, eles, no momento, falou conosco aqui tudo, quem participou, inclusive nós tivemos o Nelson falando sobre um outro assunto que o senhor... Respeito, com muito respeito, Nelson, lógico, que o senhor não podia sair... fugir do assunto, né? Mas o senhor vai vir aqui um dia para falar isso aí. Quando você quiser, Adão e ouvintes, como é que chegou essa reforma aqui em Itajubá? 1500, sei lá. Uhum. Certo. Ela aconteceu mais na América do Norte depois, né? E de lá veio para cá. Aí a gente pode um dia falar sobre isso, como chegou, né? Tem lances muito interessantes aqui, que envolve, inclusive, uma pessoa que você gosta muito, Venceslau Braz. Doutor Venceslau Braz Gomes, que ajudou a chegar à reforma. A chegar à reforma aqui. Muito bem. Tá aí, pastor. Chegamos ao final do nosso programa. Obrigado, pastor, tá? Hoje aprendemos muito aqui com o senhor hoje. Eu agradeço. Tá então, pastor Efraim. Desculpe que eu vou lá para Agonia. Eu sei. Lá. Ele vai lá para Santuário Nossa Senhora da Agonia, vai abraçar lá a missa de 7º dia dos amigos. E leve o nosso abraço às famílias lá, tá, pastor, por favor. Gente, obrigado, Mateus. Aquele abraço a você, viu?